em rede nacional, notícias lá de São Paulo e do Brasil inteiro? Muito bem, agora você se conecta à rede local de televisão e isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem mesmo com a nossa vida. Distrito Federal e em torno, eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável que não perde o otimismo. Ciclista morre depois de ser atropelada por motorista sem habilitação em Samambaia. Maicon Leão. Malta, de acordo com o Detran, essa é a 16ª morte de ciclista aqui no Distrito Federal só esse ano. Ela estava pedalando junto com o marido lá na DF-280 no iniciozinho da manhã, já quase finalizando o pedal que eles costumavam fazer praticamente todos os dias, quando ela foi atingida por um motorista que acabou invadindo. Depois descobriu que, na verdade, o motorista ele não tinha nada, ele não tinha nem carteira de habilitação. A gente vai falar mais sobre esse caso daqui a pouquinho. Crime de trânsito que chama. Homem leva tiro no rosto durante tentativa de assalto em circunstâncias ainda repletas de mistério. Vitória Mello. O crime foi no fim da tarde de ontem. A vítima teria reagido ao assalto e acabou baleada. Ela foi encaminhada para o hospital de base, onde segue internada em estado grave. Felipe, como você disse, né, é um caso que ainda precisa de muita apuração, mas daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Ok, combinado, Vic. Polícia investiga quadrilha que aplicava golpes em familiares de parentes que estão internados em hospitais particulares do Distrito Federal. Kátia Gomes. O líder dessa quadrilha comandava todo o esquema, Malta, de dentro de uma penitenciária. Eles se passavam por médicos, entravam em contato com familiares de pacientes e falavam que precisavam de dinheiro para fazer alguns procedimentos. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo com o delegado para dar todos os detalhes desse caso. Quer dizer, é o fim, né? A pessoa não tem compaixão da outra que está com um parente internado, liga, se passa por funcionário do hospital e tenta arrancar mais dinheiro. Nosso jornal já está no ar. Uma ciclista morreu depois de ser atropelada por um motorista, que a gente nem pode chamar de motorista, porque ele nem tinha carteira de habilitação, lá na DF-280 em Samambaia. Vamos falar ao vivo com o repórter Maicon Leão, que vai trazer os detalhes para a gente desse caso. Maicon, boa tarde para você. Ouvi dizer que no momento do acidente, essa mulher estava pedalando junto com o marido. É isso mesmo? Esse homem também foi atingido ou só pôde assistir a esposa ser atingida pelo carro? Malta, ele só assistiu tudo, viu? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Eles já tinham o costume de fazer esse pedal praticamente todos os dias, já que ele é uma região bem propícia e eles tinham esse hábito já há anos de pedalarem juntos. E ali eles já estavam perto do fim desse pedal daquele dia, era perto já das 9 horas da manhã, quando essa tragédia aconteceu. Eles estavam na via certinho na pista, no acostamento, no mesmo sentido da via, quando esse outro carro veio, acabou invadindo, para você ter uma noção, não foi nem um acostamento pegando eles por trás, ele acabou invadindo o acostamento da contramão e acabou atingindo a Eliane, de 47 anos, de frente. Ele estava fazendo uma ultrapassagem no local, segundo testemunhas, um local proibido, e aí, dado o momento, ele não conseguiu mais voltar e a saída que ele teve foi jogar para o acostamento da pista contrária e foi nesse momento que ele acabou atingindo ela. Pra vocês terem noção da gravidade desse acidente, depois de atropelar a Eliane, ele ainda acabou seguindo por alguns metros e só parou depois de bater em uma árvore. No carro, a passageira que estava também teve alguns ferimentos no tórax. Foi necessário ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente a ciclista ela acabou morrendo na hora por conta do impacto. O marido ficou ali do lado, tentou, mas não deu tempo nem dos primeiros socorros. Mas ela acabou morrendo no local por conta da gravidade desse impacto. A gente está aqui ao lado com o Max, que ele, além de amigo da família, ele também é o coordenador de um grupo de pedal da família Maximus. Vocês estão revoltados com a situação, primeiro por conta da manobra, de tudo, e depois por ter descoberto ainda de que ele não tinha carteira de habilitação. Boa tarde. Boa tarde. É verdade, é triste, né? Na realidade, pra gente isso não é um acidente, né? Isso é um crime, sim, isso é um assassinato. Quem dirige dessa forma, ele opta pelos riscos, né? E ali houve a opção por risco de matar, que infelizmente
houve a nossa amiga, né, nesse circuito, e por mais um pouco também não pega o esposo dela também. Ele conseguiu, né, se desviar de quando começou a acontecer o fato, foi muito rápido, então ele teve o desvio que infelizmente não deu tempo para que ela conseguisse desviar, né? Então realmente é revoltante. É uma necessidade de mudança de pensamento e cultura hoje dos motoristas, tá, nacionais. Precisam ter responsabilidade, saber que em cima de uma bicicleta vai uma vida, independe, né, de que tipo de pessoa esteja, estar numa bicicleta, a vida é para ser respeitada. Nós estamos num mês de respeito à vida, que é o Setembro Amarelo, que é a semana, né, do trânsito, que é uma semana de mobilidade. Então há uma necessidade da consciência da população de que precisa respeito. Um segundo sequer que você segurar um pouquinho no seu carro, você vai evitar uma tragédia como essa, né? A falta de paciência, acontece esse tipo de coisa. A pessoa não tem paciência de esperar um segundo para dar um dado momento de fazer uma ultrapassagem correta, e aí tenta fazer o errado e infelizmente famílias pagam, né? A perda é muito grande. Fica aquele gosto amargo, né, na boca, porque infelizmente a nossa justiça também é falha a respeito disso. Nós precisamos mudar algumas coisas na lei, né? Hoje a lei dá um espaço para que a pessoa mate com o carro, transforme um carro numa arma e ela sai em pouco tempo depois. Ela fica detida durante um momento e logo ela sai dizendo, né, que ali não houve intenção de matar, mas esse tipo de coisa há uma intenção de matar. Então a lei hoje que dá como culposo, né, que não há intenção de matar, ela tem que ser mudada, ela tem que mudar para dolo, ele é doloso. Aquele cara que fez esse tipo de coisa, ele assumiu o risco de matar. Esse é um dos pontos que está na carta que vocês vão apresentar. Eu queria só chamar a atenção para falar até mesmo, Malta, da questão dos riscos que os ciclistas correm diariamente. Ontem mesmo foram 2 acidentes. Esse fatal da Eliane e logo mais, pouco depois de meio-dia, perto de 1h da tarde, teve um outro. Nesse caso, felizmente, o ciclista teve só alguns machucados, mas também envolvendo carro e bicicleta, né? Pois é, infelizmente, né? Teve esse ciclista que ficou hospitalizado e também teve a morte de um outro pedestre, né? Atravessando próximo do trabalho, também da mesma situação. Então a gente está vivendo uma guerra, né, social, invisível, mas ao mesmo tempo escancarado, né? Então precisa ter essa mudança de cultura. Há uma necessidade de uma campanha de reeducação no trânsito, né? Os motoristas precisam estar cientes de que ele precisa tomar cuidado com aquela parte menor, né? Que é o que a legislação nos diz, né? Nós precisamos respeitar o menor. Max, hoje o bicicletário aqui atrás ele está completamente vazio. Normalmente até mesmo você costuma vir de bicicleta, mas quando acontece esse tipo de acidente, esse tipo de situação, vai gerando medo nas pessoas, que muitas vezes aquela pessoa que estava se preparando, pensando em começar a andar de bicicleta, ali ela recua. É um trauma que vai criando em outras pessoas, inibindo, até mesmo ao invés de incentivar com que as pessoas utilizassem cada vez mais a bicicleta como meio de transporte, acaba na verdade afastando essa possibilidade das pessoas. Isso é uma infeliz realidade, né? Até mencionei mais cedo, né? Eu venho para cá de bicicleta assim, bons locais que existe, né? Existe o amparo, poder parar, poder guardar a bicicleta, um local que você pode tomar um banho, coisa do tipo. Então isso facilita, né? Isso ajuda a pessoa a deixar o carro, né? Zelar pela saúde andando de bicicleta. Mas realmente dá um medo. Eu tenho esse hábito de vir de bicicleta, mas literalmente o pensamento da gente é não vou mais andar de bicicleta na cidade, né? A gente tem uma equipe que a gente faz trilha nos finais de semana, a gente vai brincar, né, com a turma, sai gente de todos os tipos, todos os níveis. A gente vai se divertir, vai curtir na trilha, porque assim, é uma possibilidade menor de acontecer algo, sabe? O trânsito na trilha é muito menor, né? Lógico que também existe o trânsito, existe as ocorrências também em trilha, em função de irresponsabilidades também de alguns motoristas, mas a possibilidade é menor, então a gente fica mais seguro na trilha, no mato, numa cachoeira, do que na cidade, né? Então, assim, Max, para tentar conseguir mais segurança aqui na cidade, você, como representantes da categoria, também estão fazendo alguns movimentos para tentar tornar esse tráfego com a bicicleta pela cidade mais seguro, né? Exatamente, o que a gente está precisando que a cidade seja ciclável, que a cidade realmente seja uma cidade modelo de mobilidade. Brasília, infelizmente, não tem esse modelo de mobilidade, é preciso trazer esse modelo de mobilidade para Brasília.
Hoje a gente está entregando uma carta compromisso para a mobilidade, que é uma mobilidade sustentável, ciclável, de que as pessoas entendam, né, a necessidade desse cuidado. Então a gente está entregando para os candidatos hoje, para que eles possam ter esse compromisso, se eleito, de trazer para a gente essa segurança para a sociedade, porque não é só nós, a sociedade organizada de ciclistas, que estamos preocupados com isso, mas é a comunidade geral, isso é todo mundo, né? Isso é um zelo pela saúde de todos. Max, obrigado pela sua participação aqui no SBT Brasília. Malta, infelizmente os amigos e familiares vão se despedir da Eliane Regina Vasconcelos, de 47 anos. Daqui a pouco, a 1h começa o velório, logo mais às 3 o sepultamento. Mas o que a maioria quer é que não seja só mais um caso, como a gente vem mostrando, mais uma vida que se perdeu, e que os ciclistas possam ter mais segurança para conseguir voltar do trabalho, não só os profissionais que usam, às vezes no dia a dia mesmo, para fazer trajetos simples, para ir no supermercado, que muitas vezes, quando a pessoa está em casa assistindo o jornal e vê uma notícia como essa, ela fala, não, eu vou preferir de carro mesmo. Acaba inibindo as pessoas. Que a gente consiga ter mais segurança para fazer esses trajetos, que a gente não precise andar com medo na rua, que a gente tenha mais ciclovias aí interligando, trazendo mais segurança para quem quer experimentar, ter uma nova experiência, até mesmo um novo estilo de vida, né? Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, é um dia em que as autoridades de trânsito costumam fazer conscientização sobre a nossa necessidade de usar o transporte coletivo ou usar outra alternativa, como é o caso da bicicleta, e nesse mesmo dia a gente noticia uma tragédia como essa, que revela o quão impossível é transitar com segurança de bicicleta no Distrito Federal. Se quer que a população utilize a bike numa cidade plana como a nossa, para a gente diminuir a demanda por combustível, favorecer a saúde da nossa comunidade e ainda melhorar o nosso trânsito, a fluidez do trânsito, é preciso que se dê segurança. Antes de terminar contigo, Maicon, eu quero pontuar o seguinte: normalmente, em acidentes que envolvem mortes, como é o caso de hoje, a família da Eliane se despede dela, embora a família esteja muito enlutada, já vou falar do caso dela especificamente, mas quando uma pessoa morre, ainda assim a gente tem um pouco de cuidado na hora de tratar desse acidente, porque acidentes acontecem, fatalidades são da vida e a gente precisa entender as circunstâncias. Mas já voltando para o caso da Eliane, nós não temos como não criticar uma pessoa que não seguiu o rito necessário para estar na rua dirigindo em segurança. Esse motorista não tinha carteira de habilitação. Isso basta para a gente dizer que ele não teve tanta preocupação assim em colocar a vida das outras pessoas em risco ou não. Ele não era habilitado, ele não passou pelo protocolo que motoristas para que saibam como dirigir em segurança. Se a gente estivesse falando de um acidente que não tinha condição de ser evitado, uma fatalidade imprevisível, que não tinha como ele fugir dessa fatalidade, estaríamos da mesma maneira nos solidarizando com a família da Eliane, porque ninguém merece perder um ente querido num acidente, mas não estaríamos colocando a responsabilidade em cima do motorista. Agora, neste caso, há que se estudar. Que ele não tinha carteira de habilitação, isso já é certo. Agora, as informações de que tentou fazer uma ultrapassagem em local indevido e, por isso, perdeu o controle do carro e acabou vitimando uma mulher, isso é muito grave. Porque foi uma ciclista, mas poderia ter sido outro carro, poderia ter sido um caminhão, poderia ter sido uma moto. Ou seja, a responsabilidade é algo que tem que estar dentro do motorista. Isso também se aprende na autoescola. Não é só na autoescola, mas também se aprende lá. Mas, pelo que parece, esse senhor não quis. Diga, Maicon. Um agravante, esse carro ainda estava com uma carretinha fazendo essa ultrapassagem toda. Só reforçando, no sábado os ciclistas vão fazer uma manifestação lá no local, até mesmo por conta dessa imprudência ainda maior, sem carteira, com a carretinha fazendo essa manobra arriscada. A via não era propícia, inclusive de faixa contínua, segundo essas testemunhas, e mesmo assim ele colocou não só a vida dele, da passageira que estava com ele, da Eliane, que acabou morrendo nessa tragédia, mas de todas as pessoas que transitavam por ali. Ele só jogou a pista, só jogou pro outro lado da pista porque ele ia bater de frente com outro carro que vinha na pista seguindo tranquilamente. Se não tivesse esse acostamento, o que iria acontecer ali? Acabou cooperando para essa tragédia. Muito obrigado, tá, Maicon, pelas informações. Agradeço ao Max que nos atendeu e que colocou muito bem a demanda dos ciclistas aqui no Distrito Federal. Ainda sobre acidentes com pessoas que se locomovem com bicicleta, pela primeira vez a família do ciclista que morreu atropelado no Lago Sul no mês passado falou sobre o acidente com uma equipe de televisão. O pai do Lucas Alves Araújo revelou à repórter Kátia Alves que o filho não usava equipamentos de segurança. O pai também reclamou da sinalização.
Infelizmente, o número de ciclistas mortos atropelados só vem subindo. Dobrou em um ano. Um dia sim e outro não, Lucas Alves Araújo, de 27 anos, saía da casa onde morava com os pais no Núcleo Bandeirante para trabalhar na QL 18 do Lago Sul. 14 quilômetros de bicicleta. Era cuidador de idosos. Na manhã do dia 30 de agosto, o técnico de enfermagem morreu atropelado por um ônibus. Ele saiu daqui 6h40 por aí, eu me despedi dele. Ele se despediu dos cachorros, que eu estava com os cachorros para caminhar, né? E aí ele foi, quando o bombeiro ligou já era acho que por volta de umas 9. Aí falou que tinha sofrido esse acidente, que era grave. Aí depois ligaram de novo e falaram que ele tinha chegado a hora. O acidente aconteceu na QI 15 do Lago Sul, próximo ao Centro de Ensino Fundamental 6. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ciclista foi encontrado em parada cardiorrespiratória. O pai conta que Lucas era acostumado a pedalar por longas distâncias. Trabalhou 3 anos como entregador em um aplicativo de comida. Lucas não usava itens de segurança. A mãe dele comprou aquelas lanternas, né? Sinalizam, comprou até um capacetezinho para ele, mas ele não usou, não gostava de usar. Gilmarcos acredita que mesmo se o filho estivesse usando o capacete, não teria sobrevivido ao acidente, já que o pneu do ônibus passou por cima do peito do rapaz. Mas reclama que no local do acidente não existia faixa exclusiva para ciclistas. Lá no acidente que aconteceu não tem ciclovia, era para ter. Pelo menos acostamento, lá não tem nem acostamento. Aí você fica com a bicicleta disputando com ônibus, com outros carros, né? Com moto, com tudo, né? Lucas era conhecido pelo apelido de vovô. Para o pai, a lembrança é de um filho carinhoso, trabalhador, que está deixando saudades. Ele queria se formar, né? Fazer igual a irmã fez, né? Que a minha filha ela é enfermeira formada. Ele queria fazer também e depois fazer medicina, ser médico. O sonho dele era esse, né? Mas... Lucas não foi a única vítima do trânsito este ano. 15 ciclistas morreram atropelados de janeiro a junho, mais que o dobro se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 7 casos. Em abril, uma mulher atropelou um casal que pedalava perto da QR 517 de Santa Maria. Hilberto Oliveira, de 45 anos, morreu no local. Vera Lúcia, de 40 anos, chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu. O teste do bafômetro confirmou que a motorista estava bêbada. No mês de janeiro, Joelson Fernandes, de 38 anos, perdeu a vida depois de ser atropelado por um criminoso em fuga na via estrutural. O suspeito tentava escapar da polícia com um carro roubado e, após atingir o ciclista, ainda arrastou a vítima por 500 metros até bater em outro veículo. Dor que nenhuma família deveria sentir. Nunca é fácil, não é difícil demais, mas a gente tem que aceitar, né? Ele cumpriu a missão dele aqui na Terra, a vontade de Deus, a gente não tem que ficar, né, reclamando, tem que buscar ele, ter fé nele e a vida continua, até quando ele achar que deve, né? Como eu disse há pouco, nós jamais vamos crucificar um motorista que age de forma correta, prudente, nunca bebe e dirige, não está acima da velocidade, age com precaução e que por uma infeliz fatalidade do destino se envolve num acidente. Essa pessoa não merece o nosso julgamento nem a nossa cobrança. Agora, aquele que anda na rua achando que pode colocar a vida das outras pessoas em risco sem ser jamais cobrada, ainda que seja socialmente, né? Porque a lei no Brasil é falha, a gente sabe que a pessoa vai para a delegacia, no mesmo dia sai. A família não enterra o morto e quem causou o acidente já sai da delegacia. Bom, essa é a nossa lei. Bom, mas socialmente aqui vocês serão cobrados, porque a gente precisa criar uma nova cultura no trânsito, para que desastres familiares como esses que a gente viu não aconteçam mais. 11h58, agora a gente vai falar que a Polícia Civil do Distrito Federal investiga uma quadrilha que aplicava golpes em familiares de pacientes que estão internados em hospitais particulares do Distrito Federal. Já pensou? A pessoa está lá em hospital particular, ou seja, ou está pagando a conta ou já paga plano para ter atendimento privado. E ainda assim liga alguém para extorquir mais dinheiro.
A gente vai falar ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que vai trazer os detalhes dessa operação. Kátia, boa tarde para você. Explica para... Eu até já imagino, mas deixa eu ver se a minha imaginação está indo pro lado certo. Como é que essa quadrilha agia? Malta, eles ligavam de forma aleatória para os quartos dos